Então, muito bom dia a todos vocês, pessoal da turma 20/CDD03, a edição de Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do curso de vocês. Eu, professor Bruno Stephens, diretamente aqui de Franca, para mais um conteúdo especial aí a todos, tá legal? Lembrando sempre do formulário, para vocês responderem o formulário, não deixar de fazer o formulário para valer aí a frequência de todos e todas, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição no grupo para melhor ajudar no que for preciso. Então, conte comigo lá no grupo, vocês sabem que é só mandar mensagem que eu respondo. Tá legal? Pode mandar no grupo, pode mandar no individual. Eu vou ajudar de vocês de qualquer forma. Certo? Vou compartilhar uma tela aqui com todos para a gente começar a nossa aula. E hoje a gente começa a falar de uma doença aí, tá? Uma doença muito comum no meio das crianças, os adultos também podem aí apresentar essa doença. Não vou falar que é uma doença comum, né, gente? Porque não é todo mundo que tem, obviamente. Mas, olha só, o capítulo 3 do livro de vocês vai falar sobre o autismo. Vocês podem um dia trabalhar com pessoas autistas. Mas como que é essa característica? O que é o autismo? Vamos estar vendo aqui nessa aula de hoje. Qual que é o papel do cuidador, o tratamento? Tá legal? E depois no final da aula tem uma dica muito interessante para vocês aí. Vamos lá, vamos começar então a nossa aulinha? Falando um pouco, na verdade, falando um pouco não, né? Eu preciso mostrar para vocês uma coisa muito importante. E o que eu quero é que vocês aprendam aí de uma forma mais clara possível. Isso aqui não está no livro de vocês, mas eu estou apresentando aqui de uma forma de conteúdo, como se fosse um conteúdo a mais, um conteúdo muito importante. Tá bem? Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente cansa de ver na televisão aí, ela classifica as doenças que tem aí, todas as doenças conhecidas pelo homem, ela classifica dentro de um livro, tá? Esse livro é chamado de CID. Já ouviram falar do CID? Ah, o paciente tem um CID tal, é um número. Um CID tal lá, uma doença CID tal. Por quê? O que é o CID? CID é a classificação internacional de doenças. Todas as doenças conhecidas pelo homem são classificadas de acordo com um código, tá bom? Então, o CID, toda vez que vocês forem conversar com um médico, com um enfermeiro, né? Na linguagem médica, vocês vão pegar, por exemplo, um prontuário médico no hospital, o médico não vai falar assim, ah, esse paciente tem esquizofrenia, esse paciente tem Alzheimer. Vai falar o CID, o número do CID que esse paciente tem. Ok? Todas essas aulas que a gente vai ter ao longo desse módulo, eu vou estar falando para vocês o CID da doença que a gente for estar conversando aqui. Então, o CID nada mais é que um registro estatístico que reúne e organiza as doenças conhecidas pelo homem em grupos e categorias dentro desse livro. Qualquer livraria vende o livro do CID. É um livro grosso demais, tá? Parece parece um atlas gigante. Então, assim, ele é bem um conteúdo bem amplo. Porque quantas doenças existem no mundo? Milhares. Então, nesse caso, todas as doenças até agora conhecidas são classificadas com o CID. O CID tem atualização de 3 em 3 anos. E olha só, olha aqui como é que é a capa do livro, tá? É esse livro verde aqui, ó, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. CID 10. Por que 10? Porque é a 10ª revisão que a OMS revisou. Em 2022 vai sair a CID 11. E com certeza a Covid-19 vai estar nela. No CID-10 não tem, tá? Porque a doença é nova. Então, a Covid-19 vai ter um código próprio. Tá legal? Então, nesse caso aqui, em 2022. Então, quem um dia quiser, tiver curiosidade, vai atrás desse CID aqui, ó. Muito legal, né? Entender um pouquinho sobre qual que é o código de cada doença. Então, no CID-10, que é a 10ª revisão, o código F84 é o autismo. Legal? Olha só a doença. Então o médico, vamos supor, vai falar assim, ah, esse paciente aqui tem o F84, ou o CID-84. Então não vai falar autismo, vai falar o código. Então eu estou explicando isso aqui para vocês, porque pode ser importante numa prova, num concurso, legal? Fica a dica aí. Toda doença eu vou falar do CID para vocês. F84 é o autismo. Professor, mas o que é o autismo? Eu preciso saber o que é o autismo. Vamos lá. Autismo é um transtorno que vai afetar o cérebro. Então é uma doença psicológica. Tá? Que vai acarretar num distúrbio de desenvolvimento. Desenvolvimento esse que vai causar um déficit, tá? Um déficit nas áreas de comunicação da pessoa, socialização da pessoa e o comportamento que ela vai apresentar.
Então ela vai ter muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de se socializar com outras pessoas e também um comportamento alterado, um comportamento totalmente diferente do comportamento das pessoas normais. Então é um transtorno que afeta o cérebro e vai agir dentro dessas áreas aqui: comunicação, socialização e comportamento, tá? Quais são as principais características? As principais características do autista são o prejuízo na comunicação. Ele não consegue se comunicar normalmente. Por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês agora é uma comunicação. O autista, às vezes, ele não consegue explicar, ele não consegue ter essa comunicação de uma forma mais tranquila. E também o prejuízo na interação social. O autista, geralmente, ele não se relaciona com outras pessoas. Ele não consegue, ele tem dificuldade enorme de se relacionar, tá? De fazer amizade, de estar num grupo, de ter conversas. Então, ele é um paciente, a gente diz assim, mais afastado um pouco, mais na dele, entre aspas. Essas são as principais características do autismo. O autismo ele começa a se desenvolver na infância, tá? Então, a maioria dos casos vocês vão ver em crianças. Só que ele persiste ao longo da vida toda. Então, nesse caso aí, para vocês entenderem, comunicação e interação social. O que é mais, né? O que é as características que o autista pode apresentar? Vamos lá, para vocês entenderem aqui. Olha só. O autista vai possuir uma atração por objeto circular. Circular, como o giro de um ventilador, por exemplo, ou um catavento. Então, o paciente autista, a criança, por exemplo, ela vai ficar ali horas e horas olhando para aquele mesmo ponto. Aquele objeto circular, pode ser um ventilador, pode ser um catavento, ok? Pode ser uma roda gigante. Então ele vai ficar olhando e fica focado naquilo. Ele concentra numa coisa que pra gente não tem muito significado. Mas ele concentra nisso, porque está girando, tá? Então ele fica muito focado nisso aqui, por exemplo. O que é mais que o autista pode desenvolver? Olha só, ele organiza o mundo de maneira metódica. Tudo do jeitinho dele, tudo assim, ó, acordar na mesma hora, no mesmo minuto ali, tomar café do mesmo jeito, vamos supor, vai colocar comida no prato do mesmo jeito, comer no mesmo prato, beber no mesmo copo, é tudo do mesmo jeito todos os dias. Então ele organiza o mundo da maneira dele, muito metódica. Tá? Para tudo tem tempo, para escovar o dente tem tempo. Ele até cronometra no celular, por exemplo, 2 minutos para escovar o dente. Ele escova cravados 2 minutos. 10 minutos para almoçar. 10 minutos para almoçar. Deu tempo de comer, ele para de comer. Então, assim, ele organiza muito metodicamente tudo aquilo que fica em torno dele. Tá? E também, qualquer variação nessa rotina vai trazer para o autista um enorme desconforto. Presta atenção, um desconforto imenso, caso toda essa rotina seja alterada. Então, por isso que o cuidador tem que ficar muito atento à questão do autista. O autista tem o jeitinho dele. Vamos supor que vocês vão trabalhar numa casa que tem uma criança, ou até mesmo um jovem, um adolescente autista. Claro que a mãe e o pai já vai saber o diagnóstico e vai falar para vocês, olha, esse meu filho aqui é autista, tá? Então vocês têm que entender que toda a rotina, porque o pai e a mãe vai falar isso para vocês, a rotina desse menino aqui é assim, 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 assim. Ele gosta das coisas assim, 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 assim. Então vocês têm que começar a entender que qualquer tipo de alteração nessa rotina vai trazer grande desconforto, tá bom? Vocês têm que seguir à risca aquilo que o autista vai estar podendo agir ali, vai estar podendo atuar. Tá legal? Então isso vai trazer um desconforto muito grande. Ele pode até chegar a ser agressivo. Tá certo? Uma outra característica muito nata do autista. São extremamente sensíveis a ruídos e barulhos. Então aquele ruído, por exemplo, sabe quando está chovendo, acaba de chover, e você começa a escutar aquela gota caindo assim numa lata, por exemplo? Aquele toque, toque, toque. Aquela gotinha que cai lá naquele ferro assim, né, que escorre a água. Então, aquilo lá é muito irritante para o autista. Uma luz que fica bzz, 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 e isso também parece aquele zumbido, né? Uma abelha. Então, ruído, barulho, isso é muito desconfortável para o autista. Lugares com bastante barulho, som alto, tá? É uma característica nata também do paciente autista. Olha só,
Eles também têm grandes dificuldades de perceber sutileza em linguagem. A linguagem que as pessoas usam, a malícia, por exemplo. Sabe aquela linguagem assim do olhar? Vocês lembram quando eu dei uma aula de comunicação para vocês? Que eu falei que a comunicação não é somente por palavras, mas por gestos? Pois bem, o autista tem dificuldade de interpretar isso. Tá? Então ele não consegue decifrar as pessoas. Aquela linguagem que as pessoas transmitem. Ele tem muita dificuldade disso. Emoções, intenções, ele não consegue muito jogar com esses sentidos. Isso vai interferir no relacionamento afetivo. Então os relacionamentos interpessoais são muito prejudicados, porque ele não tem essa capacidade de decifrar essas pessoas. Tá? Por quê? Porque não é um déficit de atenção, comunicação também, e de interação social, comportamento? Pois bem, então aqui também ele vai ter esse tipo de dificuldade. Tá legal? E uma característica marcante é que o autista ele também não gosta de contato físico. Um aperto de mão, um abraço, ele fica totalmente desconfortável com isso. Então toda aquela parte de contato físico é um pouco chato para o autista. Tá vendo como é que são características aí próprias para esse tipo de doença? Então é aquela pessoa que fica mais no canto, não se socializa, não conversa, odeia contato físico, não gosta de barulho, organiza as coisas tudo do jeito da maneira dele, tá? Então esse é o clássico autista. Olha só, nós temos 3 níveis do autismo, 3 graus, vamos falar assim. O nível 1 ou grau 1 é o autismo leve. São sintomas sutis que quase não aparecem, quase são imperceptíveis. Então a pessoa pode ter autismo, mas bem leve, parece que ela não tem nada. Mas ela apresenta às vezes uma ou outra característica bem assim de leve, bem tranquila, que a gente passa até despercebido. O nível 2 ou grau 2 é um autismo moderado. Aqui já é mais nítido. Então nesse caso necessita de um apoio maior aí da família, do cuidador, né, intervindo nas habilidades sociais. É uma ajuda, é uma conversa, é um diálogo, é tentar uma aproximação, ok? Agora, o grau 3, o autismo de grau 3, ou nível 3, é severo. Aqui o autista é totalmente dependente do cuidador ou do responsável. Então, nesse caso, é um caso mais crítico, certo? É um autismo mais crítico um pouco. É uma pessoa que tem um grau mais alto aí do autismo. Quem vai dar esse diagnóstico aqui é um médico, psiquiatra ou um psicólogo. Tá? Então, assim, o que é a intenção desse módulo das doenças que eu vou começar a tratar com vocês a partir de hoje? A intenção é, eu apresento a doença para vocês, eu explico como é que a doença funciona, ok? E o seguinte, quem dá o diagnóstico é médico. Eu vou falar para vocês como é que é o tratamento e o papel do cuidador. Tá? Vocês podem, às vezes, até perceber. Nossa, essa criança aqui parece que ela está desenvolvendo autismo, porque ela tem características de autista. Tudo bem, mas quem vai dar o diagnóstico é o médico. Tá? Então, assim, conversar com a família. Família, o que vocês acham de levar no apoio psicológico, no médico psiquiatra? Tá? Não vai chegar na família assim só porque a criança não conversa, é autista. Não, tá? Então assim, vocês vão saber aqui, mas vocês não vão dar diagnóstico nenhum. Vocês só vão aprender da doença e poder ajudar no papel aí dos cuidados, certo? Sinais precoces do autismo. Quando a criança, lá na infância, começa a dar sinais de que pode ser autista. Então olha só, 6 meses de idade, né, o bebezinho ali, ele não sorri ao estímulo. Sabe aquela questão de chegar no bercinho e ficar brincando, né? Cuti, 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 não sei o quê? Então, criança adora ficar rindo daquilo. Aqui no caso, o autista não. Essa criança não consegue sorrir ao estímulo. Parece que ela não vê, tipo assim, não tem interesse naquilo, não acha graça em nada. E o contato visual é ausente ou limitado. Criança, quando te olha, ela fica focada em você. Agora, o autista não. O contato visual já começa a ser imperceptível ali. Né? Ou imperceptível não, perceptível, ele não te olha, tá? É ausente ou limitado. 1 ano de idade, 12 meses, não usa gestos, como apontar ou dar tchau. Já tem 1 aninho, né? Já começa a dar tchauzinho, apontar para as coisas. O autista não usa isso, tá? E também não atende quando chamado pelo nome, né? Ou, sei lá, Miguelzinho, oi Aninha, e não atende pelo nome. Nessa idade, uma pessoa normal já atende pelo nome, já te olha, tá? Então, nesse caso, não atende se chamado pelo nome. 16 meses, não fala nenhuma palavra. Olha só, 16 meses, 1 ano e quase 1 ano e meio aí. Então, assim, a criança já deve ter falado palavras, já deve ter aprendido palavras, mas ela não fala. Por que ela é tão quieta? Por que ela é tão reservada? 2 anos de idade, tudo bem, já até pode falar algumas palavras, mas não forma frases com mais de 2 palavras.
Então, por exemplo, só fala comida, mamãe, sair, brincar. Não vai falar assim, mamãe, quero comer, papai, quero brincar com meu amiguinho. Não forma frases, tá? E qualquer idade é o atraso na fala, tá? Então, assim, no caso aí não tem um diálogo, porque tem o déficit de comunicação, né, gente? Então, atraso na fala. Não olha nos olhos, igual eu falei aqui, tá? Não olha nos olhos de jeito nenhum. Ele até se comunica, só que não olha no olho. Prefere ficar sozinho ou sozinha, mais reservado. Comportamentos repetitivos podem apresentar, tá? Ele pode apresentar comportamentos repetitivos e resistência a pequenas mudanças da rotina dele. Então, pra vocês verem como é que o autista aí, ele tem essas grandes dificuldades aí de relacionamento e de comportamento também, ok? Qual que é o tratamento? São vários. Tem medicamento, tem alimentação, tem a questão dos profissionais envolvidos, tem a parte de música, dança, ecoterapia. Então, medicamento é para compulsão, frustração, hiperatividade, agressividade, que são anti-ansiolítico, antidepressivos, dependendo do grau do autismo, tá certo? Por quê? Porque lembra que eu falei que não pode fugir da rotina? Então, vai que você muda a rotina do autista, ele fica extremamente frustrado, compulsivo, agressivo. Pois bem, tem os medicamentos, ok? Isso aqui quem vai dar é psiquiatra, tá legal? Alimentação, dependendo do caso, pode ser que o autista tenha ali uma alimentação mais controlada, mais balanceada. Pode ser que ele tenha doença celíaca. Lembra que eu falei na aula passada? Doença celíaca, que é a resistência ao glúten. Pois bem, então aqui, ó, eliminar o glúten melhora nos sintomas gastrointestinais. Pode ser que ele sinta muita dor estomacal, dor abdominal, e não expressa essa dor. Ele não te fala. Então, opa, será que é o glúten? Tá? Aqui é só uma ideia. Profissionais, o psicólogo, o acompanhamento psicológico, o psiquiatra, o fisioterapeuta, dependendo do grau do autismo, ele pode até ter problemas de locomoção, tá ok? O fonoaudiólogo para questão de conversa, de fala. Música e dança. Então aqui também ajuda muito. Olha só, emoção através do som. Ah, professor, mas ele não gosta de ruído. Tudo bem, mas aquela música bem levinha, não é aquele rock pauleira, né? Aquela música suave. Pode ser que ele até seja chamado a atenção por isso. Ele começa a ficar atento a essa música. Dança, tá? Lembra que ele gosta de coisas repetitivas, de gestos circulares? As danças podem ter isso. Isso ele pode ficar focado. Ecoterapia é para ajudar na coordenação motora. A ecoterapia, para quem não sabe, é aquela terapia em cima de cavalo, né? Que coloca as crianças em cima do cavalo para dar uma volta. Então, assim, estimula a coordenação motora. O que mais? Olha só, controle da respiração ajuda muito. Pode desenvolver a autoconfiança, ele vai ficar sozinho em cima do cavalo para ficar autoconfiável. Bacana isso, tá? O tratamento aí para auxílio. Tem famílias que conseguem fazer um tratamento todo igual a esse. Tem famílias que, infelizmente, não vão ter esse tipo de tratamento para o autista, ok? Bom, qual que é o papel de vocês, cuidadores, perante o autista? Olha só. Vocês devem, toda vez que tiver um diagnóstico de autismo, aguardar, observar e ouvir o que esse autista tem para manifestar. Então deixa ele falar, deixa ele agir do jeito dele, espera ele fazer o que ele está fazendo para depois ali se manifestar. Ok? Para dar uma palavra de apoio, para dar ali, às vezes, uma dica, uma orientação. Então observe, ouça o que ele tem para falar, não interrompa, ok? Não atuar de forma controlada. Gente, nunca controle um autista. Tudo que ele tem que fazer, tudo que ele tem que ser responsável, isso daí é por ele mesmo. Ele tem uma doença psicológica e não vai adiantar querer mudar isso. Ok? Então, por exemplo, você tem que acordar a tal hora. Não, você vai comer nesse prato aqui. Não, você vai fazer isso. Ele não consegue. Ele se sente extremamente desconfortável com isso. Ok? Então, não atuar de forma controlada perante o autista. Usar linguagem compatível. Tá? A linguagem que ele tem, tente usar a mesma. Tenta se readaptar com a linguagem do autista. Tá? Não vai querer colocar coisas que ele não sabe, que ele não entende, não, porque ele não vai conseguir compreender. Tá legal? O que mais? Não exigir demais do autista. Então deixa ele fazer as coisas do jeito dele, não exija muito não. Tá legal? Porque ele tem essa sensibilidade, gente. Ele tem uma doença, uma característica, uma condição que ele vai apresentar. Estimular o uso de linguagem e comunicação. Lembra a comunicação, a aula de comunicação de novo que eu estou falando para vocês? Lá no último livro, né, Profissão de Cuidador, vai lá na aula comunicação. Se eu não me engano, é o capítulo 10 do livro, eu acho. Lá vai falar como é que você pode se comunicar sem ser com palavra. Gestos, figuras, outro tipo de linguagem corporal. Então, utilize esses recursos também.
Cuidado com a sensibilidade sensorial, questão do som alto. Porque tem cuidador que vai cuidar de uma criança, por exemplo, vamos supor que é uma criança autista. Aí o cuidador chega e já acha que a casa é dele. Vai pôr um som alto, vai fazer até uma faxina às vezes, não sei. Não tá nem aí com o paciente. Calma aí. O paciente autista tem sensibilidade ao som. Som alto. Olha só o cheiro. Ah, vou fazer uma comida aqui, aquele cheiro lá de, sei lá, de feijão pela casa. Né? É um pouco desconfortável isso para o autista também. Cuidado com a sensibilidade sensorial que eles possam apresentar. E, por fim, nunca quebre a rotina dele ou dela. Então, cuidado com a rotina, certo? Então, ele tem a própria rotina. Ele organiza as coisas de maneira metódica, de maneira que ele aceita daquela maneira. Então, não vai querer mudar, por exemplo, os brinquedos de lugar, mudar a cama de lugar, mudar como é que você coloca, como é que ele coloca as coisas dele. Tá? O autista, ele não suporta esse tipo de comportamento. Tem que ser do jeito dele, pronto. Tá? Claro que tem ajuda psicológica, psiquiatra, a parte de medicamento, mas fica a dica para vocês aí. Tá legal? Muito bem. 2 de abril é comemorado, não, né? 2 de abril aí é relacionado ao Dia Mundial de Conscientização do autista. Então, 2 de abril já passou, mas todo 2 de abril temos aí várias campanhas, tá? O símbolo do autismo é esse laço com o quebra-cabeça colorido. Olha que bacana. Tá legal? Então, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo aí. Várias campanhas, tá? Bem interessante, vocês da área de saúde para começar a entender. E vai ficar uma dica muito valiosa aqui a partir de agora para vocês. Vocês viram que ao longo da aula eu coloquei a imagem desse cidadão aí, desse rapazinho aí. Tá? Vários slides tinham a imagem desse personagem. Esse personagem, ele faz parte de uma série, tá? Que passa na Globo toda quinta-feira, depois do seriado da Hebe. Tem a novela, das 9, tem o seriado da Hebe, e depois tem essa série aqui. Essa série se chama The Good Doctor, que traduzindo se chama O Bom Doutor. Tá? Então, o que essa série retrata? Olha só, retrata a vida de Sean Murphy. Quem é Sean Murphy? É esse cidadão aqui. Tá legal? Que eu passei ao longo da aula para vocês. É um jovem médico recém-formado e ele tem autismo. Ele tem autismo e síndrome de Savant, tá? Que faz parte da equipe de residentes em cirurgia do San José Bonaventure Hospital. Tá? É um hospital aí fictício, mas ele faz parte da equipe de residentes em cirurgia. O que é... Bom, autismo eu acabei de falar, tá? Mas o que é a síndrome de Savant? Ele tem uma inteligência muito apurada. Ele tem uma memória visual muito ampla. Então, assim, ele está ali mexendo com o paciente dele, ele começa a enxergar toda a parte da anatomia, toda a parte da fisiologia. Então, assim, ele tem uma inteligência muito apurada mesmo. Tá? Uma capacidade de raciocínio muito interessante. Só que ele é autista ao mesmo tempo. Então, ele tem dificuldade de relacionamento. E no meio médico, o que mais exige é isso. Olha só, a série mostra a luta, tá? Pela inclusão e os desafios de comunicação que precisa ter no meio médico. Então, desde o primeiro capítulo, do primeiro episódio, ele já tem essa dificuldade. Como é que ele vai ser aceito no hospital? Porque no hospital você tem que se relacionar com outros médicos. No centro cirúrgico, você tem que conversar. E, às vezes, você vai ter que dar uma notícia para a família. E aí? Como é que você vai acompanhar o seu paciente se a pessoa tem dificuldade de comunicação e socialização? Mas essa série aqui, ela é muito massa. Muito mesmo. Esse ator, ele interpreta um autismo, mas perfeitamente. Até a questão de não olhar no olho, toda a parte de dificuldade, quando tem barulho, por exemplo, quando ele é pressionado na questão de comunicação. É muito legal, gente. Assistam pelo menos um episódio. Vocês vão ver o quão bacana é. Nesse da Globo, já está passando, já está na segunda temporada, no finzinho já. São 3 temporadas até agora. Onde vocês vão achar desde a primeira temporada? Na Globoplay. Não tem na Netflix. Tá? Essa série aqui ela é comprada pela Globoplay, não é pela Netflix. Mas quem não tiver aí a Globoplay, vai na internet, busca nesses sites aí de séries, tuasérie.com, né? tuasérie.com. Vocês colocam no site lá, apresenta lá, acho que todas as séries do mundo, se for ver, tudo de graça. Tá? Coloque lá. Assista pelo menos, comece a assistir desde a primeira. Tá? Da primeira série lá, o primeiro episódio da primeira temporada. Vocês vão ver que bacana aqui. Eu sou viciado nessa série, de verdade. É muito legal mesmo. Então vocês vão aprender o que é um autista.
e se um dia vocês forem trabalhar com um. Tá ok? Muito bem, pessoal. Falei hoje sobre autismo e as características que ele apresenta, o tratamento e o papel do cuidador, o papel de vocês. Semana que vem, vamos falar de outra doença. A hiperatividade, tá ok? Ou o TDAH. Já ouviram falar do TDAH? Pois bem, tem muita criança também, muito adulto, que apresenta hiperatividade. Tá legal? Então, semana que vem para vocês aí, essa aulinha aqui bacana. Vou tirar o compartilhamento de tela. E ativar o som. Meninada, o som de vocês está ligado? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa da aula? Pode falar. Não, eu não, Bruno, tô tranquila. Beleza? Beleza. Então tá beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Todo mundo com timidez hoje? Bom, então tá bom. Bom, pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida, tá com vergonha de perguntar, vai no grupo ou vai no meu particular que eu respondo para vocês. Dei uma lida no capítulo do livro, capítulo 3, autismo, tá legal? Se precisar, vai procurar também mais a respeito na internet. Vai num site confiável, procura a respeito do autismo. Vai ser bem bacana. Então, assim, vocês têm que aprender da doença. Saber como que é a doença e saber o papel de vocês perante a doença. Tá? Igual eu falei, quem dá o diagnóstico é o médico. O tratamento é a família que vai optar fazer ou não. Mas fica a dica para vocês. Como que vocês vão atuar perante o autismo aí. E agora ao longo de toda a doença que a gente for aprender. Tá legal? Meninada, quero agradecer a participação de vocês. Estamos com a Maria, estamos com a Ana Maria, estamos com o iPhone. Acho que é a Fabíola. E a Beatriz. Tá legal? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Tenha uma ótima quarta-feira. Um ótimo resto de semana, um ótimo final de semana. Cuidado com esse calor violento que tá fervendo, Franca tá queimando em brasa. Imagina Rio Preto, que é mais quente ainda. Pois bem. E semana que vem mais uma aulinha legal do curso de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.